Nós não estamos atrasados, pelo contrário, nós estamos muito mais adiantados do que qualquer outro lugar. A África sequer identificou qualquer indício hoje de pré-sal. Há uma hipótese sobre pré-sal na África, porém, não há nada parecido com o que o Brasil tem. E nossa capacidade de colocar em produção, ela é muito mais rápida do que qualquer outro grande campo gigante do mundo. Se você analisar, por exemplo, as últimas descobertas de grandes campos gigantes, eles levaram 13, 14 anos para começar a produção. Nós vamos começar a produção com 2 anos, 3 anos depois de descoberta. Mas a Petrobras tem todos esses blocos do pré-sal para desenvolver, realmente ela tem um leque grande de projetos para desenvolver, enfim. Mas, no caso, a atração de novos investimentos para esse setor é que foi brecado desde 2005, quando se pararam as licitações de áreas offshore, áreas, seja blocos em pré-sal também, porque depois de 2005 só teve licitações para áreas terrestres e blocos que foram retirados do pré-sal. Quer dizer, as grandes companhias, são as que têm recursos para investir em áreas de águas ultraprofundas, como é o caso do pré-sal, elas não estão aí fora. E a gente sabe que na costa oeste da África está todo mundo lá procurando. Pode não ter encontrado ainda grandes reservas, mas estão lá. Quer dizer, a gente não perdeu um pouco o bonde em termos de atração de outros investimentos, além do da Petrobras? Não, eu acho que você está misturando duas coisas importantes e mais distintas. Uma é a questão do desenvolvimento de recursos numa província exploratória descoberta. O que aconteceu foi que o sistema regulatório brasileiro é um sistema que privilegia e beneficia e premia quem tomou risco exploratório. Tomar risco exploratório significa que você está comprando o bilhete da loteria. Depois que a loteria deu o resultado, é outra situação. Então, o que nós temos hoje com o pré-sal é uma situação em que o risco exploratório é mínimo. No pré-sal, nós perfuramos 16 poços, tivemos 16 sucessos. Portanto, objetivamente, abrir o mesmo sistema para o pré-sal não concedido é você vender bilhete premiado, que é diferente de uma situação exploratória. A outra questão é, o volume existente identificado é pequeno, podemos ampliar a disponibilidade de sonda no mundo, a disponibilidade de condições técnicas no mundo. Eu acredito que quem tem melhores condições de desenvolver isso hoje é a Petrobras, porque tem a melhor tecnologia, tem a melhor frota de sondas, tem a melhor condição contratual. Então, não tem que ter estatal nova aí para administrar pré-sal, não, né? Não, isso é outra questão. A Pois questão para as novas áreas, questão? o país tem que decidir o que vai fazer. O que vai fazer com as novas áreas é uma decisão que a sociedade brasileira vai ter que tomar, mas ela tem tempo para fazer isso. Doutor Gabriele, e com relação a custo, porque havia uma expectativa de que com a alta do preço do petróleo, seria muito vantajoso a exploração de petróleo na camada do pré-sal. E agora, com a queda do petróleo, essa situação se modificou ou a redução do preço do petróleo não altera a perspectiva com relação à exploração do pré-sal? Ou seja, esse petróleo do pré-sal, ele é mais caro do que os outros? É muito interessante essa sua pergunta, porque coloca uma questão que é vital para a indústria do petróleo. Se uma empresa de petróleo for decidir fazer investimentos com base no preço presente, seja $147, que ficou um dia por 10 minutos, seja $45, como é hoje, qualquer das duas situações não pode ser tomada como base. Que a Petrobras trabalha com 45 nós trabalhamos, é isso que eu estou dizendo. Então, nós trabalhamos com $45 para sempre, no futuro, como condição de estresse. Ou seja, se o preço do petróleo for $45 no longo prazo, o nosso conjunto de investimentos resiste, sobrevive, enfrenta as condições financeiras para isso. Nós temos projetos que foram aprovados em 2003, 2004, 2000, 98, quando o preço do petróleo estava $10, $12. E esses projetos estão produzindo hoje, porque vão produzir por 25 anos. E esses projetos geram caixa hoje, tá certo? Então, consequentemente, você não pode pensar no preço presente para decidir o investimento futuro. Você tem que pensar assim, até quando eu resisto com o meu conjunto de projetos? No caso do pré-sal, nós temos o conhecimento da tecnologia de hoje, permite dizer, com a tecnologia que hoje é conhecida,
permite dizer que o pré-sal pode se desenvolver, do ponto de vista econômico, positivamente. Nós estamos prevendo investimentos de 111 bilhões de dólares até 2020 no pré-sal. Estamos prevendo uma produção de 1.800.000 barris por dia no pré-sal. E tudo isso é viável aos preços atuais. E é viável a menos de 45 dólares no longo prazo. Porém, há uma coisa que é fundamental ficar claro. Nós não sabemos detalhadamente o comportamento do reservatório. Doutor Gabriel, nós temos uma pergunta de telespectador. Fora do pré-sal, quais são os futuros projetos da Petrobras? Nós temos mais de 600 projetos hoje. A Petrobras vai aumentar a produção total dela no Brasil e no exterior dos 2,4 milhões de barris para 5,7 milhões de barris em 2020. Nós vamos aumentar nossa capacidade de refino, porque já que vamos produzir mais petróleo, nós vamos processar mais petróleo no Brasil para produzir mais diesel, mais nafta, mais GLP necessários para o mercado brasileiro. Não vamos aumentar nossa capacidade de produção de gasolina. Vamos aumentar a nossa malha de gasodutos, vamos aumentar nossa capacidade de geração elétrica, vamos aumentar nossa presença no etanol e no biodiesel. E a Bolívia? Os investimentos da Bolívia? A Bolívia Eles estão afastados definitivamente? Como Não, nós estamos investindo na Bolívia, nós estamos fazendo atividade exploratória na Bolívia e a atividade exploratória exige você perfurar e encontrar recursos. Nós estamos fazendo a atividade exploratória na Bolívia. O nosso contrato de entrega de gás entre a YPF-PSB e a Petrobras é um contrato que vai até 2019. Nós temos o direito de trazer da Bolívia 30 milhões de metros cúbicos por dia de gás e pretendemos trazer isso até 2019. Gabriele, eu gostaria de voltar à questão financeira da Petrobras, uma vez ela mantendo seus investimentos pesados, independente da situação do mundo e do país no curto prazo, isso não pode representar um maior endividamento da companhia e, enfim, prejudicar a saúde financeira da empresa, porque a gente tem visto que nos últimos 2 trimestres, eu acho, no ano acumulado não, mas nos últimos 2 trimestres, o EBITDA, né, quer dizer, o resultado, o lucro operacional fora impostos e amortizações, enfim, juros, ele vem caindo. Quer dizer, isso demonstra que a empresa está reduzindo seu caixa para conseguir manter esse ritmo acelerado de investimentos. Quer dizer, isso não preocupa um pouco? Olha, eu acho que o problema do endividamento tem que ser mantido sob controle. Nós achamos que é possível manter o controle, nós não queremos ameaçar a condição de uma empresa de grau de investimento que é a Petrobras. Isso significa, portanto, que a gestão do endividamento tem que ser feita de forma controlada. Nós achamos que é possível. Só para dar um exemplo, 175 bilhões de dólares por 5 anos significam 35 bilhões de dólares por ano. Então, vamos analisar 2010. Digamos que nós vamos investir 35 bilhões de dólares em 2010. Nós temos, se o preço do petróleo ficar em 41 dólares em 2010, ele está hoje acima de 45. Se ele ficar a 41 dólares em 2010, nós vamos gerar de nossa atividade operacional 16 bilhões de dólares de caixa. Então, 35 menos 16 são 19 bilhões de dólares. Nós temos 10 bilhões de reais garantidos do BNDES. Portanto, 10 bilhões de dólares garantidos do BNDES. Portanto, nos restam 9 bilhões de dólares para levantar em 2009 e 2010 para financiar 2010. Mas foi apontado. Nós vamos ter que interromper para um breve intervalo. Voltamos com a sua pergunta no próximo bloco. Estamos de volta com 3-1. Nosso convidado de hoje é o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Nós voltamos com a pergunta da jornalista Helena Chagas. Houve um momento no ano passado em que a Petrobras precisou contrair empréstimos, e isso foi apontado, sobretudo no Congresso, na oposição, como um sinal de fragilidade financeira da Petrobras por causa da crise. O que aconteceu ali exatamente, doutor Gabrielli? Eu acho que houve um escândalo no Congresso, na verdade, sem nenhuma necessidade. Se de fato nós tivéssemos fragilidade financeira, nós teríamos um grave problema, porque o Congresso tem uma fé, tem uma credibilidade importante. Felizmente, nós não tínhamos nada parecido com o que foi acusado. O que aconteceu foi uma combinação de 3 elementos simultâneos no terceiro trimestre. De um lado, uma brusca queda numa velocidade não previsível do preço do petróleo. Segundo, uma elevação rápida e imprevisível na velocidade que foi do câmbio. E terceiro, uma impossibilidade de mudanças
contábeis em função da transição do regime contábil brasileiro.